Olá, bem-vindos ao canal NESIM, Núcleo de Ensino de Ciências e Matemática, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Sou o professor José Alves, coordenador desse projeto, e neste vídeo eu vou mostrar mais algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras. Quinta demonstração. Vamos considerar o nosso triângulo retângulo inicial, de lados A, B e C. Então, nós temos aqui os ângulos alfa, beta e o ângulo reto. Então, os ângulos alfa e beta são complementares e a área do triângulo AB sobre 2. Vamos considerar agora dois triângulos. Vamos organizá-los desta forma. Aqui eu tenho o ângulo alfa e aqui eu tenho o ângulo beta. Então, esse ângulo aqui deve ser 90 graus. A partir dessa disposição, nós vamos criar um trapézio, que está marcado em vermelho. E vamos escrever a seguinte fórmula. A área do trapézio vai ser igual à área do triângulo azul, mais a área do triângulo rosa, mais a área do triângulo branco. Então, a gente pode observar que esse trapézio está deitado. Então, esse lado aqui é a base maior, esse daqui é a base menor e esse daqui é a altura. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor, B mais A, que multiplica a altura, A mais B, dividido por 2. E a área dos triângulos, a partir do ângulo reto, pode ser escrita como? Para esse daqui, A vezes B dividido por 2, esse daqui B vezes A dividido por 2 e esse daqui C vezes C dividido por 2. Então, aqui nós temos um produto notável, A mais B ao quadrado, que é A2 mais B2, mais duas vezes AB mais B2. Como eu tenho o denominador igual, eu tenho que os numeradores devem ser iguais. Então, A2 mais 2AB mais B2 igual a AB mais BA mais C2. Só que AB mais BA é a mesma coisa que 2AB. Então, eu posso cancelar esses termos e sobra A2 mais B2 igual a C2. Essa demonstração foi feita por James Garfield em 1876, 5 anos antes de se tornar o 20º presidente dos Estados Unidos. Sexta demonstração. Temos aqui o triângulo retângulo de lados A, B e C. Digamos que a área desse triângulo é A. Vou dividir esse triângulo em dois triângulos menores de áreas A1 e A2. Então, a área do triângulo maior, A, é igual a A1 mais A2. Aqui nós temos os ângulos desses três triângulos. A partir de cada lado do triângulo, nós vamos construir um quadrado. Vamos fazer a seguinte consideração. Aqui eu tenho um triângulo, eu vou rebater esse triângulo para dentro do quadrado. Então, esse daqui é o mesmo triângulo de lados A, B e C. É importante destacar que, mantendo os ângulos fixos desse triângulo, qualquer que seja o tamanho desse quadrado, ele vai ocupar sempre a mesma fração do quadrado maior, que tem lado igual da hipotenusa do triângulo, tá certo? Então, eu posso dizer que a área do triângulo dividido pela área do quadrado é igual a um número f, que é um número entre 0 e 1. Dito isso, nós podemos fazer essas três considerações. Eu tenho os três triângulos A1, A2 e A3, a partir dos quais eu construí os três quadrados. De lado A, esse de lado B e esse de lado C. Então, a área A1, que é a do triângulo maior, é igual à área A2 mais a área A3. Só que a área de cada triângulo é igual a uma fração do quadrado. Só que aqui eu tenho a área do quadrado é C2, essa daqui é B2 e essa daqui é A2. Então, A1 é F C2, a área 2 FB2 e a área A3 FA2. Como esse F é o mesmo, sobra que C2 igual a B2 mais A2. Sétima demonstração.
Vamos considerar o nosso triângulo retângulo. Agora eu vou chamar os lados desse triângulo, os catetos de A1 e B1 e a hipotenusa de C1. Esse triângulo tem essa altura em relação a C1, H1, e a área dele, A1. Considere um outro triângulo maior de lados A2, B2 e C2, de área A2 e altura H2. Digamos que a hipotenusa desse segundo triângulo é um fator multiplicativo do primeiro. Como esse C2 é maior do que C1, eu posso dizer que C2 é igual a M vezes C1, com M maior do que 1. A área do primeiro triângulo eu posso escrever como sendo 1 meio de A1, B1, e para o segundo triângulo, 1 meio de A2, B2. Eu vou usar a semelhança de triângulos. Então, nessa primeira relação, eu vou fazer B1 dividido por C1 é igual a B2 dividido por C2. Então, isso aqui me dá que B2 é igual a C2 sobre C1 vezes B1. Mas eu vou usar o fato de que C2 é igual a MC1. Então, B2 é igual a MB1. Agora, usando essa outra relação de semelhança, eu tenho que A1 dividido por C1 vai ser igual a A2 dividido por C2. Então, daí nós temos que A2 é igual a C2 sobre C1 vezes A1. Escrevendo C2 como MC1, resulta que A2 igual a MA1. Lembrando que a área 2 é igual a 1 meio de A2 vezes B2, eu vou substituir esses valores que encontramos aqui na expressão da segunda área. Então, nós obtemos que a área 2 é igual a 1 meio da área 1, que multiplica M2, onde M é o fator multiplicativo que relaciona as duas hipotenusas. Então, essa relação é bem importante. Vamos guardar essa relação. Agora eu tenho o meu triângulo inicial e vou dividir ele em 3 triângulos. O triângulo maior, que tem hipotenusa C, o intermediário, que tem hipotenusa B, e o menor, que tem hipotenusa A. Esse daqui eu vou dizer que tem área 1, esse intermediário área 2 e o menor área 3. Vou também construir um triângulo menor, mas que a hipotenusa vale 1. E vou lembrar dessa relação, que a relação entre um triângulo um triângulo maior e um triângulo menor é o fator multiplicativo da sua hipotenusa elevada ao quadrado. Então, se eu relacionar esses dois triângulos, digamos que esse triângulo aqui de hipotenusa 1 tem a área A4. Então, a relação de multiplicação entre as hipotenusas é o próprio número A. Então, a relação entre A3 e A4 é A3 igual a A2, A4. A elevado ao quadrado vezes a área 4. A relação entre a área 2 e a área 4, o fator multiplicativo das hipotenusas é o próprio número b. Então, A2 igual a b ao quadrado, A4. E para o terceiro triângulo, da mesma forma. O fator multiplicativo é o número c. Então, A1 igual a C2 vezes A4. Ora, mas a gente tem que a área 1 é igual a 2 mais A3. Então, c ao quadrado A4 é igual a b ao quadrado A4 mais a ao quadrado A4. Então, C2 igual a B2 mais A2. Oitava demonstração. Temos o nosso triângulo inicial, os ângulos alfa, beta e gama, com alfa e beta sendo complementares. Então, a partir desse triângulo, vamos desenhar 3 quadrados e vamos desenhar mais 2 triângulos. Vamos formando assim esse polígono aqui superior e esse outro inferior aqui. Os dois formados aqui em cima, formado por 2 quadrados e 2 triângulos, e esse daqui, 2 triângulos e um quadrado. Vamos traçar uma linha que divide esse polígono aqui em 2 polígonos congruentes. E outra linha que divide esse de baixo aqui em 2 polígonos congruentes. Vamos analisar os 2 trapézios. Vou denominar esse vértice aqui de A, esse de B e C, que são os vértices do triângulo original.
esse aqui é D, E, F, G. E completando o de baixo, H, I e J. Temos esse trapézio aqui e esse outro em vermelho. Vamos analisar os ângulos e os comprimentos para saber se eles são ou não congruentes. Então, os vértices dos trapézios são esse daqui. O nosso triângulo original era esse daqui, A, B e C, com ângulos alfa e beta. Então, vamos analisar aqui. O lado DE é esse daqui, é o lado do quadrado, que é exatamente o lado do triângulo de menor lado, do cateto menor, que é A. Então, DE vale A e HI vale A. Esse daqui também vale A, que é o cateto menor do triângulo. O lado AC é o lado do cateto maior, então ele vale B. Mas FG, que é o lado desse triângulo, também vale B. E por fim, nós temos que é F, que é a hipotenusa desse triângulo, vale C. Então, a H também vale C, que é o lado desse quadrado. Então, nós já temos um polígono de quatro lados, com 3 lados iguais. E agora vamos analisar os ângulos. Aqui no ângulo E, ele é formado por um ângulo de 90 desse quadrado, mais esse ângulo que é oposto ao cateto maior, que é B. Então, o ângulo é beta, 90 mais beta. Da mesma forma, o H, ele é formado por esse ângulo 90 mais esse ângulo do triângulo que está oposto ao cateto maior, que é B. Então, o ângulo também é beta. Para o vértice F, eu tenho esse ângulo 90 mais o ângulo menor, que é alfa. E do vértice A, eu tenho um ângulo de 90 mais esse ângulo menor, que é oposto ao lado A, então é um ângulo alfa. Então, nós temos um polígono de 4 lados, com 3 lados e 2 ângulos congruentes. Então, eles são congruentes entre si. Então, nós podemos escrever, já que aqui eu teria esse trapézio azul e aqui embaixo outro trapézio azul que também é congruente com esse vermelho e desse outro lado outro vermelho. Então, significa dizer que esse polígono aqui, A, B, D, E, F, G, é congruente ao polígono A, H, I, J, B, C. Só que esse daqui de cima é formado por 2 quadrados e 2 triângulos. E esse daqui, um quadrado e 2 triângulos. Então, A1 mais A2 mais 2 vezes a área do triângulo é igual à área do quadrado maior mais 2 vezes a área do triângulo. Só que as áreas dos triângulos são iguais. Então, sobra que A1 mais A2 igual a 3. Só que A1 é a área do quadrado de lado A, A2 a área do quadrado de lado B e A3 a área do quadrado de lado C. Então, A2 mais B2 igual a C2. Essa demonstração foi feita por Leonardo da Vinci. Então, espero que tenha sido útil esse vídeo, tenha contribuído para o seu aprendizado e até o próximo vídeo.